A história chocante de Batseba, mulher de Davi e mãe do rei mais sábio de Israel. Poucas histórias bíblicas carregam em si tanto mistério, drama, dor e redenção quanto a de Batseba. Ela é lembrada muitas vezes apenas como a mulher envolvida em um escândalo com o rei Davi, mas sua vida vai muito além disso. Ela foi esposa, mãe, rainha, testemunha de tragédias, participante de conspirações políticas e peça fundamental nos planos divinos que moldaram o futuro de Israel. No entanto, se alguém lhe perguntasse agora, quem foi Batseba, talvez sua resposta se limitasse a duas frases: foi a mulher com quem Davi pecou ou foi a mãe de Salomão, o rei mais sábio da Bíblia. Mas será que essa definição é suficiente para entender a grandeza e a profundidade dessa personagem? A verdade é que, por trás desse nome, há uma história que expõe os extremos da experiência humana: paixão e pecado, culpa e arrependimento, dor e consolo, queda e restauração. A história de Batseba é chocante porque nos mostra como até mesmo no meio de erros terríveis, Deus ainda pode escrever uma nova página, transformar vergonha em propósito e levantar um futuro brilhante a partir de cinzas. Um nome envolto em silêncio e mistério. Batseba não fala muito nas Escrituras. Suas palavras são poucas, quase como sussurros. Diferente de outras mulheres bíblicas como Esther, Ruth ou Débora, que possuem diálogos marcantes e atos heróicos narrados, Batseba parece viver à sombra dos acontecimentos. É mencionada quase sempre em relação a outros homens, primeiro Urias, seu marido, depois Davi, seu rei e esposo, e, por fim, Salomão, seu filho. Mas é justamente esse silêncio que torna sua história ainda mais intrigante. Quem era essa mulher antes de tudo acontecer? Como era sua vida ao lado de Urias? O que ela sentiu quando foi chamada ao palácio? Como lidou com a tragédia que se seguiu? E, principalmente, como conseguiu permanecer de pé para se tornar mãe do maior rei em sabedoria da história de Israel? Essas perguntas nos levam a enxergar Batseba não apenas como uma figura distante, mas como uma mulher real, de carne e osso, que amou, sofreu, chorou, lutou e, por fim, viu o plano de Deus se cumprir através dela. A força de um contraste. O que torna essa narrativa tão poderosa é o contraste que ela apresenta. De um lado, vemos o auge de Davi, um rei segundo o coração de Deus, herói de batalhas, homem de fé, poeta dos salmos, mas que sucumbe a uma fraqueza terrível e mancha sua história com adultério e assassinato. Do outro lado, temos Batseba, uma mulher que entra no cenário como vítima de um desejo real, perde o marido de forma brutal, chora a morte de um filho e, ainda assim, se torna mãe de um rei destinado a marcar gerações. Esse contraste nos faz perceber que a Bíblia não esconde as falhas de seus personagens. Pelo contrário, ela expõe suas fraquezas de forma crua e honesta, porque seu objetivo não é criar mitos perfeitos, mas revelar como Deus age através de pessoas imperfeitas. A história de Batseba é chocante justamente porque mistura pecado humano e graça divina em proporções que nos deixam sem fôlego. Um escândalo que ecoa até hoje. Se pensarmos bem, poucas narrativas bíblicas carregam tanto peso de escândalo. Imagine a cena: o rei, o homem mais poderoso da nação, desejando a esposa de um dos seus mais fiéis soldados, alguém que colocava sua vida em risco diariamente em nome do mesmo rei. Davi cede ao desejo, comete adultério e depois tenta encobrir seu erro de forma calculista, resultando na morte de Urias. É uma trama digna de filmes dramáticos, mas que aconteceu na realidade. E, no centro desse turbilhão, está Batseba. Uma mulher que, de repente, foi arrastada para dentro de uma tempestade de escândalo, dor e julgamento. O que ela sentiu? Como conseguiu sobreviver ao peso das circunstâncias? Essas perguntas nos ajudam a enxergar que essa não é apenas uma história antiga, mas um reflexo de situações que ainda vemos no mundo de hoje. Quantas pessoas têm suas vidas viradas de cabeça para baixo por causa de escolhas erradas de outros? Quantas vezes nos vemos em meio a tempestades que não escolhemos enfrentar, mas que nos atingem mesmo assim? A virada surpreendente. O mais impressionante, porém, é que a história não termina no escândalo. Se fosse apenas sobre o pecado de Davi e a tragédia de Urias, seria apenas mais um relato de queda. Mas Deus transforma a narrativa.
Da união marcada pelo pecado, nasce Salomão, aquele que seria lembrado para sempre como o rei mais sábio de Israel, o construtor do templo, o símbolo de prosperidade e paz no reinado israelita. E quem foi escolhida para ser mãe desse rei? Justamente Batseba. Isso nos mostra algo extraordinário. A graça de Deus não se limita a perdoar, ela também restaura e dá novos propósitos. O choque inicial da história se transforma em esperança. Aquilo que começou com dor e vergonha se tornou o cenário para a revelação da fidelidade de Deus. Por que essa história importa para nós hoje? Talvez você se pergunte, o que a vida de uma mulher que viveu há milhares de anos pode me ensinar hoje? A resposta é simples, tudo. Porque a história de Batseba é, em muitos aspectos, a nossa história. Todos nós já fomos atingidos pelas consequências de escolhas erradas, nossas ou de outros. Todos já enfrentamos dor, vergonha, perdas ou injustiças. Todos sabemos o que é carregar marcas do passado. Mas, assim como aconteceu com Batseba, todos nós também podemos experimentar a restauração de Deus. Ele é capaz de transformar o caos em propósito, a vergonha em honra, a perda em promessa. Essa é a mensagem central que vamos explorar profundamente ao longo desta narração. O convite para a jornada. Ao mergulharmos juntos nessa história, prepare-se para ser surpreendido. Você vai descobrir que Batseba não foi apenas uma coadjuvante na história de Davi, mas uma personagem crucial no plano divino. Você vai entender como sua vida foi marcada por dor, mas também por redenção. Vai perceber que, por trás de cada detalhe, há lições poderosas para nós hoje. Essa é a jornada que nos aguarda, sair da superficialidade e mergulhar fundo na vida de uma mulher que, mesmo no silêncio, falou alto através de sua história. Então, feche os olhos por um momento e imagine a cena: Jerusalém, o palácio de Davi, o brilho da lua refletindo nos telhados, um rei inquieto em sua varanda, uma mulher que apenas vivia sua rotina, sem imaginar que, naquela noite, sua vida mudaria para sempre. É nesse cenário que nossa história começa. O contexto histórico e espiritual de Israel. Para compreender a história de Batseba, precisamos antes entender o cenário em que ela aconteceu. As vidas das pessoas não acontecem isoladas, elas estão entrelaçadas em um contexto histórico, cultural, político e espiritual. Assim foi com Davi, assim foi com Batseba, e assim é conosco também. A narrativa que envolve esses personagens não é apenas um episódio particular, mas parte de um grande mosaico chamado História de Israel, que naquele tempo estava vivendo um dos períodos mais decisivos de sua existência. O cenário político e social de Israel. Na época em que tudo aconteceu, Israel já não era mais apenas uma confederação de tribos. O tempo dos juízes havia passado. Agora, sob o reinado de Davi, o país vivia uma nova fase, a de monarquia unificada. Davi havia se tornado rei primeiro em Judá, após a morte de Saul. Mas depois de anos de conflitos, finalmente conseguiu unir todas as tribos sob sua liderança. Jerusalém havia sido conquistada e estabelecida como capital do reino. Ali, ele trouxe a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, tornando a cidade não apenas o centro político, mas também espiritual de Israel. Esse era um tempo de expansão territorial e estabilidade crescente. Sob o comando de Davi, Israel havia derrotado vários inimigos: filisteus, moabitas, sírios, amonitas. O país estava mais seguro e próspero do que nunca. O exército de Davi era respeitado e temido. Sua fama corria por toda a região. Entretanto, por trás dessa glória, havia também desafios. A centralização do poder em torno da monarquia despertava tensões internas. As tradições tribais ainda eram fortes, e alguns não aceitavam facilmente a autoridade absoluta de um rei. Além disso, a convivência com povos vizinhos expunha Israel a influências culturais e espirituais que podiam ser perigosas. O tempo das guerras e dos heróis. Para compreender o papel de Urias, marido de Batseba, precisamos lembrar que Israel estava constantemente envolvido em guerras. A estabilidade conquistada por Davi não veio sem sangue. Era um tempo em que os homens de valor eram exaltados, e os guerreiros de elite eram vistos como verdadeiros heróis nacionais. Urias era um desses homens.
Ele fazia parte dos chamados Valentes de Davi, um grupo de guerreiros de elite que se destacaram por sua coragem e lealdade. Esses homens não eram apenas soldados, eram companheiros íntimos do rei, homens que arriscavam tudo por ele. Ter o nome registrado entre eles era uma honra imensurável. Isso nos ajuda a compreender melhor o peso do pecado de Davi. Quando ele se relacionou com Batseba, não estava apenas desejando uma mulher qualquer. Estava tomando para si a esposa de um dos homens mais fiéis e honrados do seu exército. Isso intensifica ainda mais a gravidade do que aconteceu. A estrutura social e o papel das mulheres. Na sociedade de Israel daquela época, o papel da mulher estava muito ligado ao contexto familiar. As mulheres eram vistas principalmente como esposas e mães. O valor delas estava diretamente relacionado à sua capacidade de gerar filhos, sobretudo homens, que perpetuassem o nome da família. Isso não significa que as mulheres não tinham voz ou influência. Pelo contrário, muitas vezes exerciam grande poder nos bastidores, seja como conselheiras, intercessoras ou mesmo líderes em momentos específicos da história de Israel. Basta lembrar de personagens como Débora, Ruth, Ana e Esther. No entanto, era uma sociedade patriarcal. As decisões mais importantes estavam nas mãos dos homens, pais, maridos e reis. A mulher, de certa forma, vivia sempre sob a tutela de uma autoridade masculina. Batseba, antes de tudo acontecer, era esposa de Urias. Seu nome, Batsheva em hebraico, pode significar filha do juramento ou filha da abundância. É provável que fosse jovem, bela e de boa família, já que era neta de Aitofel, um dos conselheiros mais influentes do rei Davi. Isso mostra que ela não era uma mulher qualquer na multidão, vinha de uma linhagem de destaque. O pano de fundo espiritual. Espiritualmente, Israel vivia um tempo de intensa devoção, mas também de desafios. Davi havia trazido a Arca da Aliança para Jerusalém, e isso representava um marco espiritual. A presença de Deus agora estava no coração do reino. O rei compunha salmos, organizava músicos e levitas, e promovia a adoração ao Senhor de forma nunca vista antes. Entretanto, mesmo em meio a tanta espiritualidade, o pecado ainda rondava. O povo era chamado constantemente à fidelidade a Deus, mas as tentações das nações vizinhas eram fortes. A idolatria, a imoralidade sexual e as práticas pagãs eram uma ameaça constante. O episódio com Batseba mostra justamente isso, que mesmo no auge da espiritualidade, ninguém está imune às fraquezas humanas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não escapou. O auge do reinado de Davi. O episódio com Batseba aconteceu em um momento específico, o auge do reinado de Davi. O texto bíblico diz que era o tempo em que os reis costumavam sair à guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Esse detalhe é crucial. Ele estava no ápice de sua autoridade. O exército lutava por ele, o reino estava seguro, e ele podia desfrutar de um certo conforto. Talvez por isso tenha baixado a guarda. É nesse contexto que, em uma noite, de sua varanda, ele vê Batseba se banhando. Se Davi estivesse no campo de batalha, como era esperado de um rei, essa história talvez nunca tivesse acontecido. Mas o ócio, o poder e a acomodação abriram espaço para a tentação. A chave para entender a história. Quando olhamos para esse contexto todo, percebemos que a história de Batseba não é apenas sobre um adultério ou um escândalo. É uma história sobre como o poder, a fragilidade humana e os propósitos divinos se entrelaçam. Israel estava vivendo seu auge político e espiritual. Davi estava em seu ponto mais alto de glória e poder. Batseba vinha de uma família respeitada, casada com um herói de guerra. Urias era um exemplo de lealdade e coragem. Tudo parecia perfeito. Mas é justamente nesse cenário de aparente estabilidade que a queda acontece. Isso nos ensina algo fundamental: os momentos de maior conquista podem ser também os de maior vulnerabilidade. Reflexão para nós hoje. Esse pano de fundo histórico e espiritual não é apenas informação antiga. Ele tem lições práticas para a nossa vida. O auge é perigoso. Muitas vezes, não caímos nos momentos de luta, mas nos de vitória, quando relaxamos na vigilância. 2. Ninguém está imune. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu,
precisamos reconhecer nossa constante necessidade de vigilância e dependência do Senhor. 3. As escolhas de hoje moldam o futuro. O contexto mostra que pequenas decisões, como ficar em Jerusalém em vez de ir à guerra, podem abrir portas para grandes tragédias. 4. Mesmo em meio à fragilidade, Deus age, a queda não é o fim. Como veremos adiante, Deus usou até mesmo esse episódio para cumprir seu plano eterno, preparando o coração para o próximo capítulo. Agora que entendemos o contexto histórico, social, político e espiritual, estamos prontos para mergulhar na cena central, o encontro entre Davi e Batseba. Esse é o ponto de virada da narrativa, o momento em que tudo muda. Mas lembre-se, esse encontro não aconteceu no vácuo. Ele foi resultado de um contexto específico, de escolhas feitas antes, de um cenário que permitiu que a tragédia acontecesse. E é justamente isso que vamos explorar no bloco 3, o encontro entre Davi e Batseba, o episódio no terraço, as escolhas e as consequências. O encontro entre Davi e Batseba, o episódio no terraço, as escolhas e as consequências. Existem momentos na história em que uma única escolha altera o curso de tudo. Pequenos gestos, decisões aparentemente simples, podem desencadear uma cadeia de eventos que ninguém poderia imaginar. Foi exatamente isso que aconteceu na noite em que Davi, rei de Israel, contemplou Batseba de seu terraço. A noite em Jerusalém. Era tempo de guerra. O exército de Israel estava em campanha contra os amonitas, mas Davi havia decidido permanecer em Jerusalém. O rei, que tantas vezes havia liderado seus homens no campo de batalha, agora descansava em segurança no palácio. A cidade estava tranquila. As ruas de pedra refletiam o brilho suave da lua. Os soldados estavam longe, e a vida seguia com a normalidade de quem está sob a proteção de um reino poderoso. Jerusalém respirava paz, mas no coração do rei havia inquietação. Naquela noite, Davi caminhava pelo terraço de seu palácio. Talvez estivesse refletindo sobre suas vitórias. Talvez estivesse apenas buscando alívio para a insônia. Seja como for, seus olhos se voltaram para um ponto específico da cidade. Ali, ele viu uma cena que mudaria sua vida para sempre, uma mulher se banhando. O olhar que mudou tudo. O texto bíblico descreve Batseba como uma mulher muito formosa. Sua beleza chamou a atenção de Davi imediatamente. O olhar do rei não foi apenas um vislumbre passageiro, mas um olhar que se prolongou, um olhar que desejou, que alimentou pensamentos perigosos. Aqui reside a primeira lição: a queda nunca começa com o ato em si, mas com o olhar, com o pensamento, com o coração que se permite ser seduzido. Davi poderia ter desviado os olhos. Poderia ter voltado para dentro do palácio. Poderia ter orado pedindo forças. Mas não fez isso. Ele deixou o desejo crescer dentro de si. A investigação e a decisão. Curioso e movido pela atração, Davi perguntou: de quem é aquela mulher? Trouxeram-lhe a resposta: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Essa informação deveria ter sido suficiente para deter o rei. Afinal, não era uma mulher qualquer. Era casada, e não apenas com qualquer homem, mas com Urias, um dos mais leais guerreiros de Davi. Mas o desejo havia se tornado mais forte do que a razão. O coração do rei estava dominado por uma paixão proibida. Ele enviou mensageiros e mandou trazer Batseba ao palácio. O encontro proibido. Não sabemos o que passou pela mente de Batseba quando recebeu o chamado real naquela sociedade. Recusar um convite do rei era impensável. Talvez tenha ido sem imaginar o que aconteceria. Talvez tenha ido com receio. Talvez já suspeitasse das intenções de Davi. O que sabemos é que, naquela noite, eles se deitaram juntos. Foi o início de um escândalo que marcaria para sempre suas vidas e a história de Israel. Aqui, precisamos reconhecer algo importante: o poder desequilibra relações. Davi era rei. Batseba era súdita. Essa desigualdade torna a cena ainda mais complexa. Não se trata apenas de um caso de adultério. Há uma mistura de desejo, poder, submissão e consequências sociais. O silêncio e a descoberta. Após o encontro, Batseba voltou para casa. Talvez tentasse retomar sua rotina,
talvez carregasse em si um turbilhão de sentimentos, confusão, medo, dúvida. Mas algum tempo depois, percebeu que estava grávida. A gravidez tornava impossível esconder o ocorrido. Era prova concreta de que algo havia acontecido entre ela e o rei. Ela enviou um recado a Davi: estou grávida. Esse comunicado foi como uma bomba no coração do rei. O que antes era apenas um ato secreto agora se tornava um problema público. O plano de encobrimento. Movido pelo medo de ser exposto, Davi traçou um plano. Mandou chamar Urias de volta da guerra, esperando que ele passasse a noite com sua esposa e, assim, pensasse que a criança era sua. Urias, no entanto, mostrou uma lealdade impressionante. Ele recusou-se a ir para casa, dizendo: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo aberto. Iria eu para minha casa, para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Urias revelou, sem saber, a profunda diferença entre sua integridade e o pecado do rei. Davi, envergonhado, tentou novamente embriagá-lo, mas Urias permaneceu firme. A decisão trágica. Quando percebeu que não conseguiria encobrir seu pecado, Davi tomou uma decisão terrível: mandou Urias de volta à batalha, levando em suas próprias mãos a carta que decretava sua morte. Na carta, Davi ordenava a Joabe: ponde Urias na frente da maior força da peleja, depois, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E assim aconteceu. Urias caiu em combate, vítima de uma conspiração fria e calculada. As consequências imediatas. Quando Batseba soube da morte de seu marido, chorou. O texto bíblico diz que ela pranteou por Urias. Seu luto foi real. Afinal, ela havia perdido o homem com quem compartilhava a vida, um guerreiro leal, um marido que a honrava. Após o luto, Davi a trouxe para o palácio e a tomou como esposa. Aos olhos de muitos, poderia parecer um gesto de compaixão. Mas, diante de Deus, era apenas a continuação de uma tentativa de encobrir o pecado. A visão de Deus. O texto sagrado é claro, porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Aqui está um ponto crucial: aos olhos humanos, talvez a verdade pudesse ser escondida. O povo poderia acreditar que o rei havia se casado com a viúva de um guerreiro caído. Mas Deus via além. Deus conhecia o coração. Essa é uma das lições mais fortes dessa história: podemos esconder pecados das pessoas, mas nunca de Deus. O peso do pecado. Antes mesmo da repreensão do profeta Natã, que veremos no próximo bloco, Davi já carregava dentro de si o peso da culpa. Ele mesmo descreve em seus salmos o que sentiu nesse período: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3, 4. O pecado não confessado é como um veneno que corrói por dentro. Davi experimentou isso de forma intensa. O papel de Batseba nesse momento. E onde estava Batseba em tudo isso? Ela aparece como uma figura silenciosa, quase passiva na narrativa. Mas isso não significa que não tenha sofrido profundamente. Ela perdeu o marido, foi envolvida em um escândalo, tornou-se esposa do rei em circunstâncias traumáticas e agora carregava em seu ventre um filho que nasceria sob o peso de toda essa história. Batseba não pediu para estar nessa posição, mas ali estava. Sua vida havia mudado drasticamente por escolhas que ela não controlava totalmente. Essa realidade nos lembra que muitas vezes somos atingidos por consequências de decisões que não foram nossas, mas que nos impactam profundamente. As lições desse encontro. Este episódio nos deixa algumas lições importantes. 1. O olhar importa. Antes da queda, vem o olhar e o desejo alimentado. Precisamos vigiar nossos olhos e pensamentos. 2. O poder não isenta da responsabilidade. Quanto maior a posição de alguém, maior o impacto de suas escolhas. 3. O pecado sempre tenta se esconder, mas, por mais elaborados que sejam os planos, nada escapa aos olhos de Deus. 4. As consequências atingem inocentes. Urias morreu, Batseba sofreu, e até o filho deles pagaria um preço.
O pecado nunca afeta apenas quem o comete. 5. Deus vê tudo, ainda que os homens sejam enganados, Deus conhece cada detalhe. Preparando o coração para o próximo capítulo. O encontro entre Davi e Batseba foi apenas o início de uma longa cadeia de eventos. Agora que compreendemos como tudo começou, precisamos ver como Deus reagiu a isso. No próximo bloco, vamos acompanhar o confronto do profeta Natã com Davi, um dos momentos mais marcantes da Bíblia, onde a verdade vem à tona e o rei é levado ao arrependimento. A tragédia de Urias e o confronto do profeta Natã. Se até aqui a narrativa já havia mostrado paixão, desejo e escolhas desastrosas, agora ela entra em uma de suas partes mais dramáticas, a tragédia de Urias e a maneira como Deus expôs o pecado de Davi através do profeta Natã. Esse bloco é crucial porque nos revela não apenas a gravidade do pecado, mas também a forma como Deus age diante daquilo que tentamos esconder. Urias, o homem que não cedeu. Antes de falarmos sobre a tragédia em si, precisamos destacar quem era Urias. Ele não era apenas um soldado comum. Era um valente de Davi, alguém que tinha dado provas de coragem, lealdade e honra. Quando Davi tentou manipular a situação para encobrir seu pecado, Urias mostrou uma integridade impressionante. Ele se recusou a ir para casa, mesmo quando teve a oportunidade. Por quê? Porque tinha um princípio: enquanto seus companheiros estavam em batalha, ele não desfrutaria de conforto. Esse detalhe é profundamente simbólico. Enquanto o rei, que deveria estar na guerra, estava no palácio cedendo à tentação, o soldado, que poderia usufruir de um descanso legítimo, escolheu a renúncia por lealdade. O contraste é gritante: o rei se rebaixou, o soldado se elevou. A conspiração contra Urias. Davi, incapaz de convencer Urias a voltar para casa, tomou uma decisão trágica. Ele escreveu uma carta a Joabe, o comandante do exército, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente da batalha mais dura e, em seguida, retirar o apoio para que ele fosse morto. A ironia cruel é que Davi entregou essa carta a próprio Urias, que, leal e sem suspeitar de nada, levou em suas mãos a sentença de sua morte. Podemos imaginar a cena: Urias, com o coração cheio de honra, carregando a carta lacrada do rei, acreditando estar cumprindo uma missão de confiança, sem saber que era vítima de uma traição covarde. E assim foi feito. Urias foi colocado na linha de frente, a batalha se intensificou, e ele caiu. O luto de Batseba. Quando Batseba recebeu a notícia da morte de Urias, ela entrou em luto. O texto bíblico diz que ela chorou por seu marido. É importante notar isso. Independentemente do que havia acontecido entre ela e Davi, Urias era seu esposo, o homem com quem ela havia compartilhado a vida. Sua morte não foi apenas uma notícia triste, foi uma tragédia pessoal. Depois do luto, Davi a trouxe para o palácio e a tomou como esposa. Talvez, aos olhos de alguns, isso parecesse um gesto de cuidado para com a viúva de um soldado caído. Mas, diante de Deus, aquilo era apenas a tentativa final de Davi de encobrir o pecado. Aos olhos de Deus. O texto é claro e direto: porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Enquanto o povo via apenas um casamento entre o rei e a viúva de um guerreiro, Deus via um crime terrível: adultério, manipulação e assassinato. Esse contraste nos lembra que a visão de Deus é muito mais profunda do que a visão humana. Podemos enganar pessoas, mas nunca enganaremos a Deus. O profeta Natã entra em cena. Deus, em sua justiça e amor, não permitiu que o pecado de Davi permanecesse oculto. Ele enviou o profeta Natã para confrontar o rei. Natã não chegou com acusações diretas. Ele contou uma parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nada além de uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e seus filhos. Comia do seu pão, bebia do seu copo e dormia nos seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este, em vez de pegar uma de suas próprias ovelhas ou vacas, tomou a cordeirinha do pobre e a preparou para servir ao visitante. Quando ouviu isso, Davi se enfureceu. Disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. E pela cordeirinha pagará 4 vezes,
Por que fez tal coisa e não teve compaixão? Foi então que Natã olhou para o rei e disse: Tu és esse homem. O choque da verdade. Essas 3 palavras caíram sobre Davi como um raio. Ele, que havia julgado a parábola com tanta indignação, agora percebia que estava julgando a si mesmo. Natã continuou, revelando em detalhes o pecado do rei, como ele havia desprezado a palavra do Senhor, tomado a esposa de Urias e feito com que ele fosse morto pela espada dos amonitas. O profeta também anunciou as consequências: a espada nunca se afastaria da casa de Davi, e da sua própria família viriam desgraças. O arrependimento de Davi. Diante da acusação, Davi não tentou se justificar. Não culpou Batseba, não buscou desculpas, não tentou manipular a situação. Ele simplesmente reconheceu: pequei contra o Senhor. Esse reconhecimento é poderoso. Diferente de Saul, que quando confrontado sempre buscava desculpas, Davi assumiu sua culpa. Ele entendeu que, acima de tudo, seu pecado havia sido contra Deus. Esse arrependimento sincero se expressou em Salmos como 51, onde ele clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A justiça e a misericórdia. Natã respondeu a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, porquanto com este feito deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui vemos o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Deus perdoou Davi, mas não retirou as consequências. O perdão não anulou o fato de que o pecado havia gerado uma marca profunda. As consequências que se estenderiam. A morte de Urias não foi apenas a tragédia de um homem. Ela desencadeou uma série de eventos que marcariam para sempre a família de Davi: intrigas, traições, rebeliões, violências. De fato, a espada nunca mais se apartou de sua casa. Seus próprios filhos se rebelariam contra ele, trazendo dor e destruição. Isso nos mostra que o pecado perdoado pode ser apagado espiritualmente, mas as consequências terrenas muitas vezes permanecem. O silêncio de Batseba. Durante todo esse confronto, a voz de Batseba não é mencionada. Ela permanece em silêncio, como alguém que assiste ao desenrolar dos acontecimentos sem poder mudar nada. Mas o silêncio não significa ausência de dor. Ela estava no centro da tempestade, havia perdido o marido, estava grávida de um filho que agora seria alvo da justiça divina, e se tornará esposa do homem que havia mudado sua vida de forma drástica. Esse silêncio ecoa como a voz de muitos que sofrem em meio a decisões alheias, suportando consequências que não escolheram. As lições desse confronto. Este episódio nos ensina várias lições poderosas. 1. Deus sempre revela o que tentamos esconder, não há pecado encoberto que não venha à luz. 2. A integridade de Urias é exemplo para nós, sua lealdade contrasta com a falha de Davi, mostrando que mesmo os mais simples podem ser mais nobres que os poderosos. 3. O pecado traz consequências reais, mesmo perdoado, Davi enfrentou as marcas de seu erro pelo resto da vida. 4. O arrependimento sincero é fundamental, Davi foi restaurado porque reconheceu sua culpa sem desculpas. 5. O silêncio dos inocentes também fala, Batseba e Urias representam aqueles que sofrem por escolhas que não fizeram. Preparando o coração para o próximo capítulo. A tragédia de Urias e o confronto de Natã não encerram a história. Pelo contrário, abrem caminho para uma fase ainda mais dolorosa, a morte do filho de Davi e Batseba, consequência direta de tudo o que havia acontecido. No próximo bloco, veremos a dor da perda e a misericórdia de Deus, e como, mesmo em meio a tanto sofrimento, ele preparava algo maior para o futuro. A dor da perda e a misericórdia de Deus. Depois do confronto com o profeta Natã, Davi foi mergulhado em um estado de reflexão profunda. O rei que havia conquistado cidades, derrotado gigantes e inspirado multidões agora se via diante da sua maior derrota, a derrota moral. Não havia espada, exército ou estratégia que pudesse protegê-lo da consequência de seus próprios atos. E junto com ele, Batseba também enfrentaria a dor mais dilacerante que uma mãe pode experimentar, a perda de um filho. A narrativa bíblica nos mostra que, após o adultério e o assassinato de Urias, Deus não se manteve em silêncio.
O Senhor, justo e misericordioso, deixou claro por meio de Natã que a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi. Isso não significava apenas guerras externas, mas conflitos internos, familiares, psicológicos e espirituais. Era o peso da culpa, a realidade das escolhas feitas, o preço da desobediência. E como consequência direta do pecado, o primeiro filho de Davi, Batseba, nasceu doente. Imagine a cena, um palácio cheio de ouro e glória, mas agora marcado por lágrimas, silêncio e desespero. O choro de um bebê enfermo ecoava nos corredores reais, lembrando diariamente a Davi e Batseba de que suas escolhas não tinham atingido apenas Urias, mas também um inocente. Davi, em um ato de desespero, jejuou, chorou e passou noites inteiras no chão, clamando a Deus pela vida da criança. Esse detalhe é importante, porque revela o coração de um homem quebrantado. O mesmo rei que antes se levantava para batalhas e governava com firmeza agora se prostrava diante de Deus, sem coroa, sem autoridade, apenas com o coração dilacerado. Ele sabia que só a misericórdia do Senhor poderia reverter aquela sentença. Enquanto isso, Batseba, como mãe, vivia sua própria tormenta. O ventre que havia gerado esperança agora se transformava em fonte de dor. A mulher que já tinha sido julgada por muitos, como cúmplice ou vítima do adultério, agora enfrentava o olhar de um povo que talvez a visse como amaldiçoada. O silêncio de Batseba na narrativa bíblica é profundo, mas também ensurdecedor. Ele mostra uma mulher que sofria calada, carregando em si a culpa coletiva de uma decisão que não tomou sozinha. A criança lutou por dias, mas finalmente morreu. E naquele instante, o peso da perda caiu sobre o palácio. Os servos de Davi tinham medo de contar a notícia, achando que o rei poderia se desesperar ainda mais. Mas, ao perceber o murmúrio, Davi perguntou: "A criança morreu?" E ao ouvir a confirmação, fez algo inesperado, levantou-se, lavou-se, ungiu-se e foi adorar ao Senhor. Essa atitude chocou os servos. Como alguém poderia, após dias de lágrimas e jejum, se levantar e ir adorar justamente no momento em que a oração parecia não ter sido atendida? Davi, porém, tinha compreendido algo profundo: ele não podia mudar a decisão de Deus. Enquanto a criança vivia, havia esperança. Mas agora, sua missão era aceitar, aprender e seguir. Ele mesmo declarou: "Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim." Essa frase carrega uma profundidade espiritual extraordinária. Mostra a consciência de Davi de que a vida não termina aqui. De que a morte não é o fim. De que um dia, em um futuro eterno, haveria reencontro. Mas também demonstra a maturidade em aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela fere, mesmo quando ela parece dura demais. E Batseba? A Bíblia nos diz que Davi a consolou. Talvez o consolo tenha sido em palavras, talvez em gestos, talvez apenas em presença. O certo é que, daquele ventre ferido pela dor, Deus ainda traria esperança. Porque, após a perda, nasceu um novo filho, Salomão. E diferente do primeiro, esse menino foi declarado amado pelo Senhor desde o início. Aqui vemos a face mais linda da misericórdia de Deus. Ele não apaga as consequências do pecado, mas é capaz de restaurar, curar e trazer algo novo a partir das cinzas. Salomão não foi apenas um filho. Ele foi o símbolo da graça. Um lembrete de que Deus não abandona aqueles que se arrependem. E que, mesmo em meio à tragédia, ele ainda escreve histórias de redenção. Essa parte da história de Batseba e Davi nos traz lições poderosas. O pecado sempre traz consequências, muitas vezes dolorosas. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a restauração. A dor pode ser um instrumento para nos aproximar de Deus. Mesmo após a perda, Deus ainda é capaz de gerar vida, esperança e futuro. O choro de Batseba e Davi naquela noite escura não foi o fim. Pelo contrário, foi o prelúdio de um novo capítulo. Do ventre marcado pela tragédia nasceu aquele que seria o rei mais sábio de Israel, aquele que construiria o templo e deixaria um legado eterno. Assim, a morte do primeiro filho não foi apenas uma sentença. Foi também uma lição. Foi um lembrete de que Deus é justo, mas também é misericordioso. E que, mesmo quando parece que tudo terminou, Ele ainda pode reescrever a história.
O nascimento de Salomão e a promessa de Deus. Quando a dor parecia insuportável, quando a casa de Davi estava mergulhada em lágrimas e a alma de Batseba parecia ter sido arrancada em pedaços com a perda de seu primeiro filho, algo extraordinário aconteceu. A narrativa bíblica nos conduz a um dos momentos mais surpreendentes da graça divina, o nascimento de um novo filho, que carregaria não apenas a esperança de um casal, mas também a promessa de um futuro glorioso para todo o povo de Israel. Esse filho receberia o nome de Salomão, e sua chegada marcaria o início de uma nova história de redenção e propósito. É impossível compreender a magnitude desse momento sem antes refletirmos sobre o estado de espírito de Davi e Batseba. Eles tinham enfrentado não apenas o julgamento público de seus erros, mas também a sentença divina pela morte da criança. A ferida era profunda, e qualquer casal que já perdeu um filho sabe que a dor é inexplicável, quase impossível de ser traduzida em palavras. Contudo, em meio a essa escuridão, Deus não havia encerrado sua obra. Ele não havia abandonado aquela família. Pelo contrário, ele estava prestes a escrever um capítulo ainda mais grandioso. E assim, a Bíblia nos conta que Davi consolou Batseba, sua esposa. Essa frase curta, mas poderosa, carrega em si uma imensidão de significado. Não era apenas o ato físico de estar ao lado dela, mas o reconhecimento de que o casal precisava se reerguer juntos. Havia uma união de almas acontecendo naquele momento, uma reconciliação não apenas entre marido e mulher, mas também entre eles e o próprio propósito de Deus. O consolo de Davi se transformou em intimidade, e dessa união nasceu um novo filho. Esse filho recebeu o nome de Salomão, que em hebraico vem da raiz da palavra shalom, significando paz. Que nome mais apropriado poderia haver? Depois de tanto conflito, pecado, dor e lágrimas, nasce um menino que simbolizava a paz. Não apenas paz entre Davi e Batseba, mas paz entre eles e Deus. O nascimento de Salomão era uma prova de que a misericórdia divina era maior que a culpa humana. Era uma evidência clara de que Deus não havia desistido de Davi, nem de sua linhagem, nem de seu plano eterno. E como se isso não bastasse, o texto bíblico nos diz que o Senhor amou a criança. Imagine ouvir essas palavras depois de toda a tragédia. Imagine para Batseba, que tinha visto a vida do primeiro filho ser levada como consequência do pecado, saber que agora Deus olhava para seu novo bebê com amor especial. Não era apenas um nascimento comum, era um nascimento marcado pelo selo da graça de Deus. Salomão carregava consigo uma marca celestial, um destino que o diferenciava desde o berço. Tanto foi assim, que Deus enviou o profeta Natã novamente, aquele mesmo que havia confrontado Davi com dureza, denunciando seu pecado sem rodeios. Agora, Natã retornava, mas com uma mensagem completamente diferente. Ele trouxe um nome dado diretamente por Deus ao menino, Gedidias, que significa amado do Senhor. Esse detalhe é profundo. Enquanto Davi e Batseba chamaram seu filho de Salomão, um nome humano carregado de significado de paz, Deus lhe deu um nome espiritual, que declarava ao mundo e às gerações futuras: este menino é amado por mim. Essa dupla identidade, Salomão, o pacífico, e Gedidias, o amado do Senhor, já apontava para o destino extraordinário daquela criança. Ele não seria apenas mais um príncipe entre os muitos filhos de Davi, mas se tornaria o herdeiro do trono, o homem escolhido para continuar a linhagem messiânica e governar Israel em sua era de maior prosperidade e glória. É fascinante perceber como, no meio da dor e do julgamento, Deus sempre deixa uma porta aberta para a restauração. O nascimento de Salomão nos ensina que o fim de uma fase difícil não precisa ser o fim da história. Pelo contrário, pode ser o início de algo ainda maior. Para Batseba, que antes tinha sido marcada pelo rótulo de adultério, agora sua identidade se transformava na de mãe de um rei amado por Deus. Para Davi, que havia experimentado a vergonha e a disciplina divina, agora havia uma nova chance de provar que seu coração ainda era segundo o coração de Deus, criando um filho que seria sinal de paz e amor divino. Mas não para por aí. O nascimento de Salomão também carregava um aspecto profético. Ele não seria apenas um governante político ou militar, mas o responsável por construir o templo do Senhor, o lugar onde a presença divina habitaria entre o povo. Algo que Davi sonhara em fazer, mas que Deus havia reservado para seu filho.
O fato de Salomão nascer desse contexto de dor transformada em graça nos mostra que Deus, muitas vezes, escolhe instrumentos improváveis e histórias quebradas para manifestar sua glória. Se olharmos mais a fundo, vemos que essa narrativa é um retrato da própria natureza de Deus. Ele é justo, sim, e disciplina seus filhos quando necessário. Mas também é misericordioso, restaurando, curando e levantando aqueles que se arrependem e o buscam de todo o coração. Em Salomão, temos a prova viva de que a graça de Deus pode nascer no lugar da maior dor. Batseba, por sua vez, experimentava a transformação mais radical de sua vida. De uma mulher envolvida em um escândalo, agora ela se tornava mãe daquele que seria considerado o homem mais sábio da história. O olhar de condenação do povo, pouco a pouco, daria lugar ao reconhecimento de que, por meio dela, Deus havia cumprido uma promessa eterna. Era como se Deus dissesse ao mundo: eu escrevo novas histórias, mesmo quando os homens acreditam que tudo está perdido. Esse nascimento, portanto, não foi apenas um evento familiar. Foi um marco espiritual. Foi um sinal de que a promessa feita a Davi, de que sua descendência permaneceria para sempre no trono, estava de pé, mesmo depois do pecado e da queda. Salomão era a prova de que a aliança divina não dependia da perfeição humana, mas da fidelidade de Deus. Era o início de uma nova fase, não apenas para Davi e Batseba, mas para toda a nação de Israel. E assim, entre lágrimas transformadas em sorriso, nasceu Salomão. O menino amado do Senhor. O filho que carregaria paz, sabedoria e a promessa de um futuro glorioso. Um bebê que mostrava a todos que, quando Deus decide restaurar, Ele o faz de maneira grandiosa, escrevendo histórias que nenhum ser humano poderia imaginar. A dor da perda e a misericórdia de Deus. A história de Davi e Batseba, até aqui, já havia sido marcada por paixões intensas, escolhas erradas, arrependimento e confronto direto com a santidade de Deus. Mas o que viria a seguir mostraria de forma ainda mais profunda a seriedade das consequências do pecado e, ao mesmo tempo, a forma como Deus pode, mesmo em meio à dor, abrir caminho para a esperança. É nesse ponto que nos deparamos com um dos episódios mais dramáticos e emocionantes da narrativa bíblica, a morte do primeiro filho de Davi e Batseba. Quando o profeta Natã se levantou diante do rei e revelou que Deus havia visto e condenado seus atos, a sentença foi clara. Embora o perdão estivesse disponível para Davi, pois ele se arrependeu sinceramente, ainda assim as consequências de seus atos não seriam apagadas. Uma dessas consequências seria a perda da criança concebida durante o adultério. Essa declaração não foi apenas um castigo arbitrário, ela revelava a seriedade da quebra de aliança, a dor causada ao povo de Israel, a injustiça contra Urias e, sobretudo, a ofensa contra Deus. A Bíblia nos mostra que, assim que a criança nasceu, ela foi acometida por uma enfermidade terrível. O texto sagrado não descreve exatamente qual doença era, mas deixa claro que a situação era gravíssima desde o início. Para Davi, que já havia experimentado tantas vitórias militares e triunfos pessoais, essa era uma batalha completamente diferente, uma luta silenciosa, travada não no campo de guerra, mas no leito de enfermidade de um bebê inocente. Davi, tomado pela dor, não reagiu como um rei orgulhoso, mas como um pai desesperado. Ele jejuou, se prostrou diante de Deus e passou noites inteiras em oração, clamando pela vida da criança. A cena descrita é de partir o coração. O rei, que antes tinha sido visto em seu palácio, cheio de poder e autoridade, agora estava deitado no chão, vestindo roupas simples, sem comer, sem se importar com sua aparência, apenas suplicando a Deus. Era um retrato da vulnerabilidade humana diante da soberania divina. Os servos do palácio, preocupados com a saúde do rei, tentaram convencê-lo a se levantar, a comer, a descansar. Mas Davi não se movia. Ele acreditava que, enquanto a criança estivesse viva, havia uma chance de que Deus mudasse seu decreto. Davi sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Havia em seu coração uma centelha de esperança de que, talvez, a sentença pudesse ser revertida. Por isso, ele persistiu em oração, mesmo que todos ao redor já estivessem convencidos de que a situação era irreversível. Por 7 dias inteiros essa luta espiritual aconteceu. Imagine a intensidade desse período,
Cada respiração da criança era um fio de esperança, cada sinal de fraqueza era como uma facada no coração dos pais. E durante todo esse tempo, Davi não se afastava do chão frio, onde clamava a Deus em prantos. Esse detalhe nos mostra algo profundo sobre o caráter do rei. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus e reconhecia que não havia recurso humano capaz de mudar aquela realidade. Só o Senhor poderia intervir. Mas, no 7º dia, a criança morreu. Os servos, temendo a reação do rei, ficaram apavorados em lhe dar a notícia. Eles diziam entre si: quando a criança estava viva, ele não quis nos ouvir e não aceitou levantar-se. Como lhe diremos agora que a criança está morta? Pode ser que ele se destrua de tanta dor. Esse momento de tensão mostra o quanto a situação era delicada, não apenas para Davi como homem, mas também como governante. Seu estado emocional poderia abalar toda a nação. No entanto, ao perceber os cochichos e o comportamento dos servos, Davi intuiu o que havia acontecido. Ele fez a pergunta direta: a criança morreu? E a resposta veio: sim, morreu. Foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu. Ao contrário do que todos esperavam, Davi não se lançou em desespero, não rasgou suas roupas em descontrole, não gritou em revolta contra Deus. Ele se levantou do chão, lavou o rosto, ungiu-se com óleo, trocou suas roupas e foi ao templo para adorar o Senhor. Esse gesto foi tão inesperado que seus servos ficaram confusos. Como alguém poderia, após dias de jejum e oração intensa, simplesmente se levantar e adorar, justamente no momento em que a resposta que ele tanto temia se confirmou? Para muitos, isso poderia ser interpretado como frieza ou indiferença. Mas, na verdade, revelava uma fé madura e uma compreensão profunda da soberania divina. Quando os servos questionaram sua atitude, Davi explicou com clareza: enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança viva. Porém, agora que morreu, por que jejuaria eu? Poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Essas palavras revelam não apenas aceitação, mas também uma visão espiritual da eternidade. Davi sabia que a vida não termina com a morte física. Ele tinha a esperança de que, um dia, encontraria aquela criança novamente na presença de Deus. Esse episódio é um dos maiores exemplos de como a dor e a misericórdia podem coexistir. A perda do filho foi, sem dúvida, uma consequência dolorosa e marcante do pecado de Davi. Mas, ao mesmo tempo, o fato de Deus ter permitido que ele se levantasse da dor, que ele continuasse sua vida, que ele encontrasse consolo e até mesmo fosse abençoado novamente com outro filho, mostra que a misericórdia divina estava presente. Deus não abandonou Davi nem Batseba. Pelo contrário, ele sustentou em meio à perda. É nesse ponto que vemos a diferença entre castigo humano e disciplina divina. O ser humano, muitas vezes, pune apenas para satisfazer sua própria justiça. Já Deus, quando permite consequências, o faz com o propósito de corrigir, restaurar e conduzir ao arrependimento verdadeiro. A morte daquela criança não foi apenas uma sentença fria, foi um lembrete doloroso da gravidade do pecado e da necessidade de manter um coração fiel diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, foi o início de uma nova fase na vida de Davi e Batseba, marcada por restauração. Depois desse episódio, a Bíblia nos mostra que Davi foi até Batseba para consolá-la. Eles estavam unidos pela mesma dor, mas também pela mesma esperança. E dessa união nasceu um novo filho, a quem deram o nome de Salomão. Esse nascimento foi uma prova clara da misericórdia de Deus, pois, mesmo após um pecado tão grave, ele ainda escolheu usar essa mulher e esse homem para dar origem a um dos maiores reis da história de Israel. Assim, o episódio da perda da criança não termina em desespero absoluto, mas aponta para a esperança. É uma narrativa que nos ensina que, mesmo em meio às maiores dores da vida, Deus pode nos levantar, nos restaurar e nos conduzir a novos começos. Davi compreendeu que a vida estava nas mãos de Deus e que, ao invés de se perder em revolta, a melhor resposta era adorar, confiar e seguir em frente. Essa atitude de Davi nos deixa lições profundas. A dor é real, mas não precisa nos destruir. As consequências do pecado podem ser amargas, mas Deus ainda é misericordioso.
O luto pode se transformar em esperança quando confiamos na eternidade. A verdadeira fé não é apenas buscar milagres, mas aceitar a vontade de Deus, seja qual for o resultado. O nascimento de Salomão e a promessa de Deus. Depois de dias sombrios, em que a morte do primeiro filho de Davi e Batseba havia deixado marcas profundas no coração da família real, parecia que Jerusalém respirava novamente. As lágrimas ainda secavam no rosto de Batseba, e os corredores do palácio ainda ecoavam um silêncio pesado, como se cada pedra guardasse a memória do julgamento divino. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não havia terminado a história dessa mulher. Batseba, que antes havia sido marcada pela dor da perda, pela vergonha pública e pelo peso do pecado, agora seria escolhida para carregar no ventre a promessa de um futuro diferente. Um futuro que não apenas restauraria sua dignidade, mas também deixaria uma marca eterna na história de Israel e do mundo. Foi nesse tempo de luto transformado em esperança que Davi voltou-se novamente para sua esposa. O relacionamento que havia começado de maneira tão conturbada, agora se tornava espaço para algo novo. A Bíblia nos diz em 2 Samuel 12, 24-25 que Davi consolou Batseba, e ela deu à luz um filho chamado Salomão. O nome Salomão, em hebraico Shlomo, vem da raiz Shalom, que significa paz. E este nome não foi escolhido por acaso. Se o primeiro filho havia sido marcado pela dor e pela perda, este agora nascia como um símbolo da reconciliação e da paz de Deus sobre aquela família. A cena deve ter sido de intensa emoção. Imaginem por um instante, depois de tanto sofrimento, o choro de um bebê ecoa pelos corredores do palácio. O som da vida substitui o silêncio da morte. O colo de Batseba, antes vazio, agora se enche com o filho que não apenas seria amado, mas que também carregaria uma promessa divina. E aqui está um detalhe que torna esse nascimento ainda mais significativo: o profeta Natã, o mesmo que havia repreendido Davi com palavras duras e revelado o juízo de Deus, agora volta à cena. Mas dessa vez não para condenar, e sim para abençoar. Ele chama o menino de Jedidias, que significa amado do Senhor. Isso não era apenas um apelido. Era um selo divino, uma confirmação celestial de que, apesar do erro humano, Deus havia escolhido aquele menino para cumprir um propósito grandioso. A presença de Natã nesse episódio mostra algo poderoso: o mesmo Deus que disciplina, também restaura. O mesmo profeta que anunciou o juízo, agora anuncia favor. É como se Deus estivesse dizendo a Davi e Batseba: eu ainda estou com vocês. Eu não desisti da promessa que fiz à casa de Davi. Este menino será sinal da minha graça. Salomão cresceu em meio a esse ambiente de promessas. Desde pequeno, ele deve ter ouvido histórias sobre como sua vida era fruto de misericórdia e como sua chegada havia trazido paz à casa real. Batseba, como mãe, certamente lhe ensinava sobre as dores do passado, mas também sobre a bondade de Deus em transformar tragédias em esperança. Mais tarde, quando os anos se passaram, Salomão seria escolhido como o sucessor de Davi. Muitos poderiam pensar que a herança de Davi deveria passar para outro filho, talvez o primogênito, mas Deus havia decidido que seria justamente o filho de Batseba, aquela mulher que antes havia sido julgada, criticada e vista como símbolo de escândalo. Aqui encontramos uma das maiores lições dessa história: Deus escolhe aquilo que os homens muitas vezes desprezam. Ele transforma a vergonha em honra. Ele pega aquilo que parecia perdido e o coloca como centro de seu plano. Através de Batseba, Deus levantou o homem que reinaria em paz, que construiria o templo, e que ficaria conhecido como o rei mais sábio de Israel. Esse é um lembrete eterno de que a misericórdia de Deus não se limita aos erros do passado. Ao contrário, ele usa até mesmo os momentos mais sombrios para gerar vida, propósito e promessas. E assim, no ventre de uma mulher marcada pela dor, Deus escreveu um dos capítulos mais gloriosos da história bíblica. O nascimento de Salomão não foi apenas um evento familiar, mas uma declaração celestial: Deus é capaz de restaurar o que o pecado havia destruído. A ascensão de Salomão e o papel de Batseba. O nascimento de Salomão marcou não apenas uma restauração familiar, mas também o início de um novo capítulo na história do povo de Israel. A criança, já abençoada com nomes que revelavam paz, Shlomo, e amor divino, Jedidias, cresceu sob os cuidados atentos de Batseba e do próprio rei Davi.
Mas para que Salomão ascendesse ao trono, seria necessário um trabalho delicado, estratégico e, ao mesmo tempo, espiritual, um papel que Batseba desempenharia de maneira decisiva. Ao longo dos anos, Davi viu nascer outros filhos, muitos deles considerados por ele potenciais herdeiros do trono. No entanto, Salomão, fruto de misericórdia e promessa divina, tinha um destino específico. Para que o plano de Deus se cumprisse, era necessário que ele fosse reconhecido e ungido rei na hora certa. Aqui entra a importância de Batseba. Ela não era apenas mãe, mas também intercessora, conselheira e defensora do direito de seu filho. O relato bíblico em 1 Reis 1 descreve a situação no final da vida de Davi. O rei estava envelhecendo, frágil e incapaz de manter sua autoridade plena. Alguns filhos mais velhos começaram a conspirar para tomar o trono à força, e o caos pairava sobre a sucessão do reino. Nesse momento crítico, Batseba mostrou sabedoria e coragem. Ela se aproximou de Davi, lembrou-o das promessas de Deus e declarou que Salomão deveria ser o próximo rei de Israel. A força de Batseba não estava apenas em sua posição como esposa do rei, mas na coragem de falar a verdade no momento certo. Ela intercedeu com firmeza, lembrando Davi de sua palavra, do propósito divino e do plano que havia sido estabelecido desde o nascimento de Salomão. Sua fala foi decisiva, pois despertou no coração de Davi a determinação de agir e garantir que o trono não fosse tomado por conflitos humanos ou ambição desmedida. Graças à intervenção de Batseba, Salomão foi ungido rei ainda em vida de Davi, evitando que a disputa pelo trono resultasse em guerras civis ou assassinatos. Esse ato estratégico não só protegeu a vida de Salomão, mas também garantiu que a promessa de Deus se cumprisse de maneira pacífica. O papel de Batseba aqui é impressionante. Ela se transformou em um modelo de intercessão e liderança silenciosa. Enquanto muitos esperavam apenas que Davi decidisse, ela tomou a iniciativa, sabia o que era certo e, com sabedoria, conduziu os acontecimentos para que a vontade de Deus prevalecesse. É um exemplo claro de como uma mulher, mesmo diante de desafios e julgamentos, pode influenciar o destino de uma nação através da fé, da coragem e da ação estratégica. Salomão, ao subir ao trono, tornou-se o rei mais sábio de Israel. Ele governou com justiça, construiu o templo do Senhor e consolidou a nação de maneira nunca vista antes. Mas nenhuma dessas conquistas seria possível sem a atuação de sua mãe, que garantiu que o caminho de seu filho estivesse protegido e abençoado. Batseba, que outrora havia sido alvo de escândalo e dor, agora se tornava instrumento de providência divina, mostrando que Deus é capaz de transformar histórias quebradas em legados eternos. O impacto dessa história vai além do reino de Israel. Ela nos ensina que nossas ações e decisões, mesmo em tempos de dificuldade, podem ter consequências duradouras. A coragem de Batseba, seu discernimento e sua fidelidade à promessa divina não só protegeram seu filho, mas também influenciaram toda a história de um povo. Além disso, essa narrativa nos mostra a importância de acreditar na providência de Deus. Mesmo em meio a erros, falhas e tragédias, ele continua trabalhando nos bastidores, preparando caminhos e levantando pessoas que podem fazer a diferença. Batseba, por meio de sua sabedoria e fé, foi um canal desse plano divino, mostrando que Deus muitas vezes escolhe instrumentos inesperados para realizar sua vontade. O legado de Salomão e Batseba permanece até hoje como um testemunho poderoso da graça de Deus. De uma história marcada pelo pecado e pela tragédia, surge a sabedoria, a paz e a continuidade da promessa divina. E é exatamente isso que torna essa narrativa tão extraordinária. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda é capaz de transformar dor em vitória, fracasso em propósito e vergonha em honra. A influência de Batseba na sabedoria de Salomão. Salomão nasceu em um contexto de redenção. Filho de Davi e Batseba, sua chegada ao mundo não representava apenas a continuidade da linhagem davídica, mas a manifestação concreta da misericórdia e do propósito de Deus. No entanto, para que o menino pudesse se tornar o rei mais sábio da história de Israel, foi necessária uma educação cuidadosa, uma orientação espiritual firme e exemplos de vida que moldassem seu caráter. E nesse ponto, Batseba desempenhou um papel indispensável. A Bíblia não entra em detalhes sobre cada momento da infância de Salomão, mas podemos compreender a importância de sua mãe a partir de alguns princípios evidentes: proteção, orientação, intercessão e ensino da fé.
Batseba havia passado por dor, julgamento e experiências que a transformaram em uma mulher de grande discernimento e sabedoria prática. Ela conhecia as consequências do pecado, mas também experimentara a misericórdia de Deus. Esse equilíbrio entre realidade e graça se tornou o alicerce da educação de Salomão. Primeiramente, Batseba ofereceu a proteção emocional e espiritual que o menino precisava. Sabia que ele era o alvo de intrigas e que outros irmãos poderiam desejar seu lugar no trono. Sua vigilância não era apenas física, mas também espiritual. Ela ensinou a Salomão a confiar em Deus acima de tudo, mostrando que a verdadeira segurança não vinha de poder humano, mas da fidelidade divina. Cada gesto de cuidado materno, cada palavra de encorajamento e cada história contada sobre a misericórdia de Deus formavam um escudo invisível ao redor do coração do futuro rei. Além da proteção, Batseba forneceu orientação moral e ética. Ela entendia que Salomão, sendo herdeiro do trono, enfrentaria decisões complexas e responsabilidades enormes. Então, desde cedo, o ensinou a discernir entre o certo e o errado, a valorizar a justiça, a compaixão e a humildade. O exemplo de vida da mãe, marcada pela experiência de erros, arrependimento e restauração, se tornou uma lição viva. Mesmo diante de falhas humanas, é possível caminhar na retidão e confiar na orientação de Deus. Outro aspecto central foi a intercessão constante de Batseba. Ela sabia que, para que seu filho se tornasse sábio e justo, seria necessário buscar continuamente a intervenção divina. A mãe orava por ele, pedindo sabedoria, proteção e discernimento. Suas orações não eram apenas pedidos, mas declarações de fé, mostrando a Salomão a importância de manter uma relação íntima e constante com Deus. A intercessão de Batseba pode ser comparada a uma luz orientadora, iluminando o caminho do filho mesmo antes que ele tivesse consciência de sua responsabilidade como rei. Batseba também foi crucial no ensino da importância da sabedoria. Desde pequeno, Salomão foi instruído sobre a centralidade da sabedoria na vida de um líder. Ele aprendeu que o poder sem conhecimento é perigoso, que a autoridade sem discernimento é destrutiva, e que a liderança verdadeira se manifesta na habilidade de tomar decisões justas, compassivas e alinhadas à vontade de Deus. É plausível que muitas das conversas entre mãe e filho tenham girado em torno de princípios de justiça, fé e discernimento, preparando Salomão não apenas para o trono, mas para cumprir o propósito divino de ser o construtor do templo e o líder mais sábio de sua geração. A influência de Batseba também se estendeu ao entendimento do papel do arrependimento e da misericórdia divina. Ela transmitiu ao filho a história da própria vida, a dor do pecado, a humilhação pública, a perda do primeiro filho e, ainda assim, a restauração e a graça recebidas de Deus. Esse ensinamento moldou Salomão para ser um rei compassivo, capaz de julgar com equilíbrio, entendendo que todos são falíveis, mas que a misericórdia pode transformar vidas. Além do aspecto moral e espiritual, Batseba também teve influência no relacionamento político de Salomão. Ela orientou seu filho sobre como interagir com conselheiros, ministros e aliados, sempre com prudência e sabedoria. Sua experiência no palácio e seu conhecimento das dinâmicas do poder eram recursos valiosos que ajudaram Salomão a navegar pelas complexidades do governo ainda jovem. A mãe se tornou mentora, estrategista e confidente, assegurando que ele estivesse preparado para desafios que muitos nem imaginavam que viriam. Tudo isso culminou em um Salomão que, ao ascender ao trono, demonstrava qualidades raras e extraordinárias. Ele governou com justiça, edificou o templo do Senhor e recebeu de Deus a sabedoria que se tornou lendária. Mas nada disso seria possível sem a influência silenciosa, firme e sábia de Batseba. Ela foi mais que uma mãe, foi a arquiteta do caráter do rei, o canal da provisão e proteção divina e o elo entre a promessa de Deus e a realidade do trono de Israel. Essa narrativa nos traz lições profundas. A educação espiritual e moral dos filhos começa em casa, com ensinamento e exemplo. A fé prática de um líder muitas vezes é moldada por aqueles que estão ao seu lado antes mesmo que ele compreenda seu papel. Intercessão, orientação e sabedoria materna podem transformar vidas e destinos inteiros. Deus usa pessoas comuns, com histórias quebradas, para formar líderes extraordinários. Batseba, portanto, não apenas garantiu que Salomão ascendesse ao trono, mas também plantou em seu coração os princípios que moldariam um reinado histórico.
Sua influência é um testemunho de que, quando alinhada à vontade de Deus, a maternidade vai muito além do cuidado físico, é preparação, intercessão, educação e legado eterno. Salomão no trono, realizações e lições da mãe. Quando Salomão finalmente subiu ao trono, ele não era apenas um jovem rei, ele era a culminação de anos de cuidado, ensino e intercessão maternal. Batseba, com sua experiência de vida, discernimento e fé, havia moldado o caráter de seu filho para que ele pudesse cumprir o destino que Deus havia preparado, governar Israel com sabedoria, justiça e temor a Deus. O reinado de Salomão começou com um pedido humilde, mas poderoso. Ao ser ungido rei, Salomão não pediu riqueza, poder ou longa vida, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus de maneira justa. Esse pedido não surgiu do vazio. Ele refletia os ensinamentos de sua mãe, que lhe mostrará que o verdadeiro poder não está na força, mas na capacidade de discernir entre o certo e o errado, de aplicar a justiça com compaixão e de conduzir o povo segundo os princípios divinos. Graças à educação espiritual que recebeu de Batseba, Salomão foi agraciado por Deus com sabedoria extraordinária, fama e prosperidade. Ele tornou-se conhecido por suas decisões justas e imparciais, um exemplo clássico sendo o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. A decisão de Salomão mostrou não apenas inteligência, mas também empatia, discernimento e justiça, qualidades profundamente enraizadas na orientação maternal que o preparou desde a infância. Além do julgamento justo, Salomão também liderou com visão estratégica. Ele expandiu o reino de Israel, fortaleceu alianças, promoveu a paz e centralizou a adoração a Deus no templo que ele próprio edificaria. Cada passo do reinado refletia princípios que, provavelmente, Batseba havia enfatizado: prudência, humildade, sabedoria, respeito às tradições e obediência aos desígnios de Deus. A influência de Batseba também se mostrou crucial nas decisões políticas e diplomáticas de Salomão. Ela sabia das intrigas do palácio, das tensões entre irmãos e da necessidade de consolidar a autoridade do rei. Suas orientações ajudaram Salomão a navegar por situações complexas, mantendo a unidade do reino e prevenindo conflitos internos que poderiam ameaçar a estabilidade de Israel. Essa maternidade estratégica levou Batseba ao papel de conselheira silenciosa, garantindo que o trono permanecesse firme em meio a desafios humanos e políticos. Espiritualmente, Salomão também refletia a fé e a reverência ensinadas por sua mãe. Ele entendeu desde cedo que a riqueza, o poder e a fama eram secundários à vontade de Deus. A construção do templo, um dos maiores feitos de seu reinado, simbolizava não apenas a centralização da adoração em Jerusalém, mas também a concretização da promessa de Deus feita a Davi, promessa que Batseba ajudou a proteger e a encaminhar, garantindo que nada impedisse a execução do plano divino. O reinado de Salomão foi marcado por sabedoria em todos os níveis, político, espiritual, social e econômico. Ele instituiu leis justas, promoveu o comércio, construiu cidades, fortaleceu exércitos e estabeleceu uma era de prosperidade e paz. Mas, por trás de todas essas conquistas, havia a marca invisível da mãe que, desde cedo, intercedeu, orientou e moldou seu caráter. Sem a presença e influência de Batseba, é provável que muitas decisões cruciais tivessem sido tomadas de maneira impulsiva ou equivocada. O legado de Batseba também se estende à forma como ela demonstrou fé ativa. Ela confiou em Deus mesmo em meio à dor, mesmo após o escândalo e a perda do primeiro filho. Essa fé foi transmitida ao filho, ensinando que a liderança verdadeira é sustentada pelo temor de Deus e pela busca da sabedoria divina, não apenas pelo poder humano. Além disso, a história nos ensina sobre a importância do papel da mulher como formadora de líderes. Batseba não ficou à margem, mas participou ativamente da formação do futuro rei. Ela sabia quando falar, quando interceder, quando agir e quando confiar. Sua ação equilibrada combinava prudência e coragem, espiritualidade e estratégia, tornando-se um modelo de liderança feminina que impacta gerações. Portanto, o reinado de Salomão não foi apenas uma consequência de promessas divinas, ele foi fruto de uma preparação consciente, orientada por amor, fé e sabedoria materna. Cada decisão sábia, cada construção grandiosa, cada lei justa carregava a marca do ensino de Batseba, que guiou seu filho para cumprir o propósito que Deus tinha reservado para ele.
A narrativa de Salomão e Batseba nos lembra que a grandeza de um líder muitas vezes depende da influência daqueles que o cercam. Que a paciência, a oração, a orientação ética e espiritual e a coragem de uma mãe podem moldar destinos extraordinários. Que mesmo nas histórias marcadas pelo erro e pela dor, Deus é capaz de escrever capítulos de redenção, sabedoria e glória. Em resumo, Batseba mostrou que liderança, fé e maternidade não são mutuamente exclusivas, ao contrário, podem se combinar para formar líderes sábios e justos, capazes de transformar não apenas uma família, mas uma nação inteira. A história de Batseba nos mostra que mesmo diante de erros, perdas e julgamentos, Deus é capaz de transformar vidas, restaurar destinos e cumprir promessas que parecem impossíveis. De mulher marcada pelo escândalo, ela se tornou a mãe do rei mais sábio de Israel, influenciando não apenas o destino de seu filho, mas o futuro de toda uma nação. Batseba nos ensina que a dor pode ser o início da restauração, que a fé prática, a intercessão e a sabedoria silenciosa podem mudar o curso da história. Sua vida é um lembrete poderoso. Deus usa histórias quebradas para manifestar sua glória, e pessoas comuns, quando alinhadas à sua vontade, podem gerar legados eternos. O legado de Batseba e Salomão continua vivo até hoje, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a graça de Deus nunca falha. A misericórdia divina pode transformar luto em alegria, derrota em vitória, vergonha em honra e perda em propósito. Se você se inspirou pela história de Batseba e quer aprender mais sobre como a fé, a sabedoria e a perseverança podem transformar a sua vida, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e inspiração hoje. E nos comentários, conte, qual lição da vida de Batseba mais tocou seu coração e por quê? Queremos saber como essa história poderosa pode impactar a sua vida também.